Abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. Você que está em casa também, se quiser colaborar com o feijão, é só você nos avisar que estaremos aqui recolhendo. Colossenses, capítulo 1. Deixa aberto aí. Ok? A partir do versículo 15. Podemos ler? Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Todos encontraram? Vamos lá. De novo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outroras eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. Que teu Espírito possa nos conduzir em toda a verdade, iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vivemos um momento de muita euforia por conta de certas e de muitas coisas que andam acontecendo neste mundo. Parece que enlouqueceu, né? As coisas estão acontecendo cada dia mais. Hoje nós temos mais acesso aos meios de comunicação e muitas informações que nós não tínhamos antigamente, nós tínhamos hoje com uma maior facilidade, uma maior rapidez. Nós não ouvíamos falar antigamente de tantos tremores, de tantos terremotos. Hoje já se ouve mais de tantas coisas acontecendo. É um momento muito turbulento no mundo, no qual eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo isso, direcionando todas as coisas para os seus propósitos. E a gente, conhecendo a palavra de Deus, nós já sabemos que muitas dessas coisas acontecerão, né, e vão acontecer realmente, acontecerão no futuro bem próximo. Isso é esperado. O que eu fico assim meio, às vezes até que indignado, é com algumas posturas e algumas posições de certos líderes e de certos influenciadores e até de certos cristãos, crentes e igrejas, que não têm conseguido entender o momento e entender algumas coisas. E também até alguns tipos de
teorias da conspiração, que fala isso, né? Teorias da conspiração de certos influenciadores e alguns assuntos que às vezes têm deixado o povo cristão mais aflito do que confortado, mais desesperado do que esperançoso, porque parece que a vida de algumas pessoas dessas e alguns crentes tem girado em torno da situação que se vive, em torno do momento que se vive, em torno do caos que está sendo espalhado. É lógico que algumas coisas são preocupantes, mas o que nós como cristãos devemos nos mirar é no que a palavra de Deus diz para nós, nas promessas de Deus e nas convicções que nós temos. Existem alguns cristãos que às vezes vivem em pânico por conta do que há no mundo, do que está acontecendo. Eu digo para vocês que dias piores virão. Isso é só o começo de grandes coisas terríveis que estão para vir. O Senhor Jesus já havia falado isso, a palavra de Deus já havia falado isso. Existem cristãos que têm medo de certas coisas que estão acontecendo e ficam desesperados. Eu me converti no ano de 1990. E quando eu me converti, isso foi em janeiro, e em março eu me batizei. E assim que eu me batizei, depois de algum tempo, eu comecei a estudar, eu estudava, e eu fiz um curso do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, falando sobre Nova Era. E o tema era o seguinte: a Nova Era. Obrigado, Márcio. A velha nova era. Ou seja, obrigado, Márcio. Já há quantos anos atrás? 1990? 30 aí? Quase 32 anos, é isso? Já naquele tempo, aqueles irmãos do ICP, que é um instituto de pesquisa muito cristão, muito conceituado, estava falando da nova era, mas com o conceito de que já era muito antigo, ou seja, não há muitas novidades debaixo do céu, não há muita coisa que seja nova. Então há um pavor, há um desespero por conta da nova ordem mundial, há um desespero por conta do anticristo. Quem será o anticristo? Quem é o anticristo? Será que é o Macron? Será que é o Biden? Quem é o anticristo? Então às vezes há um desespero que é um burburinho no meio cristão, que às vezes começa a tirar os cristãos do verdadeiro foco, de aonde eles deveriam estar ligados. E eles começam a viver mais por conta de alguns medos e desesperos do que da realidade que ele está inserido. O fato é, irmãos, que nós estamos em Cristo. E o fato de estarmos em Cristo é o suficiente. O fato de estarmos em Cristo é o fato de estarmos seguros. O fato de pertencermos a Cristo é o que nos dá a garantia de que nós passaremos pelo que for, com toda a certeza de que somos mais do que vitoriosos, porque estando em Cristo, nós estamos bem, e estamos em Cristo, e o fato de estar em Cristo é o suficiente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Estamos em Cristo, e isso é o suficiente. Amém? Você tem essa convicção? Você está em Cristo? Amém. Você tem certeza do amor de Deus por você? Você tem certeza do que acontecerá com você depois de chegar ao anticristo, ou quando ele chegar? Quando vier a tribulação, o que é que vai acontecer? Quando vier as perseguições, você está relativamente em paz por estar em Cristo, sabendo que está protegido? Isso é importante. O crente verdadeiro, o crente genuíno, o crente que entregou a sua vida para Jesus, ele tem essa paz e essa certeza no seu coração. E é por isso que Jesus disse que ele nos daria uma paz que é além de qualquer circunstância. Se eu for perseguido, se eu for atribulado, se eu for injustiçado, não há problema nenhum, porque eu estou em Cristo. E estar em Cristo é suficiente. Portanto, é importante que você esteja em Cristo. Eu não estou falando da igreja batista, eu não estou falando num culto de domingo à noite, eu não estou falando num hall de membros, eu estou falando em Cristo Jesus, a partir da sua morte e da sua ressurreição.
Muito bem, para que a gente possa entender um pouco do que eu quero falar nessa noite, extrair desse texto alguns ensinos referentes a essa situação que o apóstolo Paulo estava transmitindo aos irmãos ali de Colossos, é importante que a gente entenda um pouco do contexto dessa carta aos Colossenses. A igreja de Colossos, ela estava sob a influência de um falso ensino que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. Os nossos irmãos ali em Colossos estavam meio na polvorosa, não sabiam para que lado caminhavam. De um lado a filosofia grega, de um lado o judaísmo com o seu legalismo, e aí houve uma mistura ali de ensinamentos, e aquele povo começou a deixar de olhar para os fundamentos da fé. Esse tipo de ensinamento ensinavam que eles estavam sujeitos, ou estavam à mercê de uma diversidade de forças espirituais, que eles precisavam de alguma maneira apaziguar essas forças espirituais por meio de ritos, de práticas, de posturas que não condiziam com o que eles se tornaram. O que é que aqueles irmãos se tornaram? Aqueles irmãos eram idólatras, aqueles irmãos adoravam outros deuses antes da conversão, eles viviam no paganismo, mas depois do que diz o versículo 13 desse texto que nós lemos do capítulo 1 da carta aos Colossenses, depois que eles foram tirados do meio das trevas, que eles foram libertos do império das trevas, e eles agora se converteram a Cristo Jesus, eles pertencem ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E não há nada que possa fazer com que isso seja diferente na vida deles. Então esses irmãos estavam vivendo uma situação complicada. E esse movimento, ele se baseava em alguns fundamentos. Primeiro, ele era uma filosofia especulativa. Assim como o pensamento grego filosófico, não havia uma forma racional, uma pesquisa racional que pudesse dar base aos pensamentos deles. Assim também eram essas posturas e esses ensinamentos que aquela igreja de Colosso estava recebendo. Eram algumas práticas baseadas no culto, em um comportamento puramente humanista e que não tinham fundamentos. Na verdade, esses ensinos eram devaneios, eram vãs filosofias que não tinham fundamentos bíblicos, que não tinham fundamentos teológicos, que não coincidiam com a postura ou com a verdade que agora eles viviam. Ou seja, havia um complô para que pudesse estar atrapalhando a vida daqueles irmãos, a comunhão daqueles irmãos. O segundo fundamento desse tipo de ensino que era feito ali em Colossos por aqueles líderes e líderes religiosos era na base do legalismo. Eles queriam que alguns daqueles irmãos observassem regras fundamentadas no ensino do judaísmo. Tanto que o apóstolo Paulo fala: ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês façam. Ninguém julgue vocês por conta das festas, por conta dessas tradições. Vocês não são obrigados a cumprir essas coisas, porque agora vocês nasceram em Cristo Jesus. E também esses fundamentos, esses ensinos, se baseavam em poder dos seres angelicais, dos seres espirituais. Uma crença exagerada e desmedida nisso. Eles estavam mais acreditando nos seres espirituais, nos seres angelicais, nas potestades, nos principados. Tinham mais medo, mais temor dessas coisas do que deveriam ter temor e respeito por Deus. Então, olha só, a cabeça desses irmãos estava tanto quanto confusa. Eles não sabiam o que deveriam fazer. E aí foi que o apóstolo Paulo veio e trouxe uma proposta bíblica para ele. Nas devidas proporções, muita coisa lembra a situação cristã de hoje. Por conta de muitos cristãos não estarem convictos da sua fé, não estarem convictos da certeza que irá acontecer depois da sua morte, não estarem nem convictos se são convertidos ou não, vivem numa polvorosa, acreditando em coisas que não deveriam acreditar, ou fundamentando as suas vidas naquilo que não deveria fundamentar.
Meus irmãos, o anticristo ele vai aparecer, ok? Sim ou não? Sim. E daí se ele aparecer? A tribulação vai vir, vai fazer parte, mas e daí? As lutas, as perseguições virão. Isso é normal, isso é natural, isso é o que é esperado. Isso a gente tem que não ficar preocupado, nem desesperado, nem com medo. Isso aponta para o quê? Para quê? A volta de Jesus. E não é o que mais a gente anseia e a gente espera. Nós não queremos que Jesus volte, Mateus. Nós não queremos ir para o céu. Nós não queremos estar na eternidade com Deus. Então as coisas, elas irão se cumprir. O que é importante é que nós, estando aqui, nós não venhamos a direcionar as nossas vidas por essas coisas, nem nos abalar desesperadoramente por essas coisas, nem apostar aqui ou ali. Por quê? Porque nós não temos pacto com isso. O nosso pacto é com o Senhor dos Exércitos. A nossa preocupação é com Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança está na sua volta. A nossa vida está fundamentada na vida que Ele deu a nós agora. Então, esses irmãos estavam desesperados. Muitos não sabiam o que fazia, não sabia se guardava sábado, não sabia se participava dos ritos, não sabia se temia aos anjos, às potestades, aos demônios, não sabia se temia aos espíritos malignos nem aos anjos. O apóstolo Paulo chega e fala: vocês entenderam quem vocês são? Vocês são agora uma nova geração. Vocês fazem parte do reino de Deus. Vocês estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. E estar em Cristo é o mais importante e é o suficiente. Pode vir a besta, pode vir o besta, pode vir o anticristo, pode vir os dois anticristos, não interessa, eu estou em Cristo. O meu coração está em Cristo, a minha vida está em Cristo. Pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir, mas eu estou com o meu coração, com a minha fé convicta em Cristo, isso é o suficiente, porque Jesus é o suficiente. Amém? E por que Jesus é o suficiente, irmãos? Por que estar em Jesus é o suficiente? E aí eu quero extrair desse texto que nós lemos 3 ensinos que nos garante que estar em Cristo é o suficiente. Amém? Vamos então? Primeiro ensino desse texto que nós lemos, do versículo 15 ao versículo 23. Por que é o suficiente estar em Cristo? Porque Jesus Cristo é Senhor soberano. Amém? Está todo mundo aí, gente? Estão meio alvoroço aí. Por que estar em Cristo é suficiente? Porque Jesus Cristo é Senhor soberano. E você e eu temos que crer nisso, para que os nossos corações estejam em paz, para que nós possamos exercer a nossa fé de uma maneira que agrade a Deus, para que nós possamos exercer a fé de uma maneira prazerosa e sair dos desesperos e dos medos que tentam transmitir para nós. Nós estamos em Cristo, isso é o suficiente. E por que é o suficiente? Porque Jesus Cristo é Senhor e Ele é Senhor soberano. Olha lá do versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: este, quem é este? Jesus, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Que coisas? As coisas visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, olha só, sejam as soberanias, sejam quer principados, quer potestades. Ele está acima de tudo isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em quem? Em Jesus Cristo, tudo subsiste. Que texto lindo, que texto maravilhoso, que texto que nos conforta, que texto que alegra os nossos corações. Tudo que existe só existe por conta de Cristo, e tudo que existe está sob o seu controle, sob o seu domínio. A minha vida e a sua vida só existe por conta de Cristo, e a minha vida e a sua vida está sob o domínio de Cristo, porque Ele é Senhor e porque Ele é soberano.
Essa situação que está existindo, que há no mundo hoje e que houve antes, ela está sob o controle desse Cristo que é soberano. Ele está sob o controle desse Cristo que tem o poder de todas as coisas. Sabe por quê? Porque a este Cristo que tudo pertence. Ele está no controle. Nada pega Jesus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Você acha que Deus foi pego de surpresa no jardim do Éden por conta de Adão e Eva? Você acha que Deus foi pego de surpresa porque Judas traiu Jesus? Você acha que Deus foi pego de surpresa porque o próprio Jesus foi pego de surpresa porque Pedro traiu? De maneira nenhuma. A soberania de Deus nos mostra isso, que Ele está no controle de todas as coisas. Se o anticristo apareceu, quando ele aparecer, quem é que está no controle de todas as coisas? É o anticristo ou é Jesus? Jesus, irmãos. Quando a ordem mundial estiver estabelecida, quem é que está no controle do mundo? É a ordem mundial ou é Jesus? Jesus! E quem é Jesus? Quem é Jesus? Profissão de fé. Quem é Jesus? Deus. Quem mais é Jesus? Meu Senhor. Quem mais é Jesus? Meu Salvador. Quem é Jesus? Aquele que morreu na cruz por mim. Aquele que tem o controle de todas as coisas, inclusive na minha vida. Então, se Jesus Cristo é Senhor, se Jesus Cristo é soberano, nele eu posso descansar. Amém? Acalme o seu coração. Não deixe se levar pela mídia. Não deixe se levar pelas informações. Não deixe se levar pelos aproveitadores, pelos influenciadores digitais que querem a cada dia mais honra e glória para si. Eu deixo me levar por Jesus. E a minha cabeça é feita por Jesus. E a minha cabeça é feita por Sua palavra. Vai vir lutas, vai vir tribulações, vai vir perseguições, vai vir o anticristo, vai vir a nova ordem. E daí? Eu estou em Cristo, e isto é o suficiente. Nunca tire isso da sua mente, do seu coração. Por quê? Porque esse Senhor meu e seu está no controle de todas as coisas, e nada o pega de surpresa. Tudo está acontecendo, sabe por conta do que, irmãos? Não é por conta da nova ordem. Tudo está acontecendo, não é por conta do anticristo. Tudo está acontecendo, não é por conta dos governadores e dos políticos. É porque o Senhor está no controle de tudo isso, direcionando todas as coisas para o devido fim. E qual é o devido fim? A sua volta e a nossa ida para a eternidade. Estar nos braços do Pai para tudo sempre. Amém? Fique com o seu coração em paz. Cuidado com a TV. Cuidado com as propagandas. Cuidado com os programas sensacionalistas. Cuidado com os youtubers que estão ficando ricos às suas custas. Jesus é o suficiente. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu, e de nada eu tenho. Creia nisso. Não desespere o seu coração. Então o primeiro ensino é que Jesus Cristo, Ele é o Senhor soberano, está no controle de todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Então fique com o seu coração em paz. Segunda lição que o apóstolo Paulo ensina nesse texto, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Jesus Cristo, Ele é Senhor soberano. Amém? Seu coração está em paz por conta disso? Amém. Ele está no controle de tudo? Amém. Tudo está acontecendo por conta do anticristo? Não. É por conta da nova ordem mundial? Não. Nada. É por conta de Deus. Não se preocupe. Não entre em desespero. Não crie situações, alarmantes e apavoradoras. Se você tomar a vacina, não tem problema. Você não vai perder a sua salvação e Deus não vai deixar de ser Deus por conta disso. Se você acreditar na ciência, não tem problema. Você acreditar, Deus não vai ser Deus deixar de ser Deus por conta disso e você não vai perder a salvação. Mas a resposta de tudo isso está em Deus, na vacina, está nas pessoas, está nos políticos. Desculpa, a resposta de tudo isso está nos políticos, está na ciência, está na vacina? Não, está em Deus. É Ele que permite todas as coisas. Mantenha o seu coração puro.
a sua mente pura para poder adorar e servir esse Deus. Segunda lição: Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Por isso que a igreja não deve ficar desesperada. Se Jesus Cristo é o Senhor da igreja, logo Ele é Senhor de quem, irmãos? Daqueles que pertencem à igreja. E quem é que pertence à igreja? Nós. Somos nós. Jesus é o Senhor da igreja, logo Ele é Senhor daqueles que pertencem à igreja de Cristo Jesus. Amém? Se você pertence à igreja de Cristo Jesus, você está seguro nele, e Ele tem um propósito para a sua vida. Agora veja bem, pertencer à igreja de Cristo Jesus não significa estar em uma igreja institucional. Pertencer à igreja de Cristo Jesus não significa ser membro de uma igreja, ter o seu nome no rol de membros, ou ter uma carteirinha da denominação X ou Y. Pertencer à igreja de Cristo Jesus não significa tocar no ministério do louvor ou pregar aqui na frente. Pertencer à igreja de Jesus não significa simplesmente tomar a ceia como ritual. Pertencer à igreja de Jesus são aqueles que são remidos por conta do sangue do Cordeiro. Quem pertence à igreja de Jesus são aqueles que reconhecem as suas misérias, os seus pecados, e confessam os seus pecados, confessam as suas misérias, se colocam diante de Deus, pedem perdão pelos seus pecados e recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Pertencer à igreja de Cristo Jesus é reconhecer Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas. Pertencer à igreja de Cristo Jesus é se render a esse Cristo Jesus de uma maneira que a sua vida não pertence mais a você, mas pertence a Ele. E aí é muito bom a gente pertencer à igreja de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus, ela é sempre vencedora. Há mais de 2000 anos comigo, estão tentando acabar com a igreja de Cristo Jesus. E levanta-se imperador, levanta-se perseguidor, mas a igreja continua firme, militante, triunfante, andando nos caminhos do Senhor, crescendo, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo regeneradas, pessoas se tornando nova criatura. Por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus é mais do que vencedora em todas as situações. Glória a Deus, glória a Deus. Quer ser vencedor diante da tribulação? Esteja na igreja. Quer ser vencedor diante do anticristo? Esteja na igreja de Cristo Jesus. Quer ser vencedor diante da nova ordem mundial? Esteja na igreja de Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ok? O versículo, capítulo 8 de Romanos, você já conhece muito bem. E aí, Gu? Capítulo 8 de Romanos, versículo 37 e 38. Diz assim: em todas as coisas. Quais coisas, irmãos? Em todas. Que coisas? As coisas dessa terra? Sim. As coisas dos ares? Sim. Os potestados? Sim. Os principados? Sim. Sobre a nova era? Sim. Sobre o anticristo? Sim. Sobre o que vier? Em todas as coisas, diz assim o texto: porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? A nossa vitória não está em nós. A nossa vitória está em Cristo Jesus, que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esse amor que faz de mim e de você muito mais do que vencedores. Amém, irmãos? As trevas não têm poder sobre nós e nem sobre a igreja de Cristo Jesus. Por isso temos que descansar nele, em Cristo, nesse Cristo soberano. A segunda lição é que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. E se Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor. Você crê dessa maneira? Viva a sua vida, desfrute desse mundo, sabe? Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Não deixe se levar por coisas que não são de Deus, que não são do agrado de Deus. Trilhe no caminho de Deus e a vitória é com você. Terceira lição desse texto maravilhoso, Colossenses, está lá no versículo 19 a 22, no capítulo 1 de Colossenses, que diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, culpáveis e irrepreensíveis. Terceira lição maravilhosa desse texto. Primeiro, Jesus é soberano, é o Senhor soberano. Segundo, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A terceira lição que conforta os nossos corações e tem que nos deixar em paz e alegre e animado é que Jesus é o nosso resgatador. Amém, irmãos? Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos colocou no reino do seu Filho de amor. E por ele ser o nosso resgatador, ele tornou-se o nosso Senhor. Senhor zeloso, Senhor bondoso, Senhor amoroso. No Evangelho de João ele diz o seguinte: eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O Senhor de todas as coisas, o Deus soberano, o Senhor da igreja, Ele é nosso resgatador e Ele é nosso amigo. Por que eu vou entrar em desespero? Por que eu vou entrar em pânico? Por que eu vou me preocupar com aquilo que eu não deveria me preocupar? Eu devo me preocupar com outras coisas que daqui a pouco a gente vai aprender. Mas por que eu vou me preocupar com coisas que estão sob o controle dele? E se Ele é o meu resgatador? Éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, não éramos? Em Romanos 5,10 diz isso: quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. E o seu amor é amor, esse amor é amor que Ele teve primeiramente por Deus e depois por nós. E a consequência desse amor que Ele teve por Deus primeiramente é o amor que foi derramado nos nossos corações, e é por isso que nós somos salvos. E o amor de Deus não terminou por mim, por você, pelos seus filhos. Você crê dessa maneira? Você crê que Jesus te ama, que Deus te ama, que Ele tem guardado a sua vida? E é por conta desse amor que Ele nos santifica, e é por conta desse amor que Ele cuida de nós todos os dias, para que nós possamos estar seguros nos seus braços. Porque a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Amém? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, é o nosso Senhor. Toda a plenitude foi sobre esse Jesus Cristo, para que Ele pudesse reconciliar todas as coisas com Ele. E nós também estamos reconciliados com Ele. Nós somos ovelhas do seu aprisco, né? Ele nos alimenta com pastos verdejantes, Ele nos faz caminhar por águas tranquilas, por conta do
do amor do seu nome. Ele colocou nos nossos corações um coração sensível, e Ele encheu as nossas vidas com o Espírito Santo dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos descansar nesse Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar com os nossos corações aquietados. Em nome de Jesus, vamos ter a nossa esperança nele. Vamos colocar toda a nossa esperança nele. Não em pessoas, não em sistemas, não em meios, mas nele, porque ele tem cuidado de nós. Nós temos que voltar às nossas tradições, temos que voltar a acreditar na Bíblia como ela é, acreditar na palavra de Deus como ela é, a verdadeiramente nos entregar a Deus e a sua palavra, porque nós temos um Deus que cuida de nós. O apóstolo Paulo disse àqueles irmãos: olha, fiquem em paz, não dê ouvido para esses montes de ensino que estão sendo feitos por aí, não dê ouvido para esses montes de heresias, esses pânicos que estão sendo colocados sobre a vida de vocês. Entendam que Jesus é Senhor absoluto de todas as coisas, e Ele é o Senhor de vocês. Entenda que Ele é o Senhor da igreja, e pelo fato de vocês estarem na igreja, vocês estão protegidos. Lembra lá Isaías que fala que o Senhor é como aquela galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. No momento da luta, no momento do desespero, corra para debaixo das asas do Senhor e deixe que Ele cuide de você e proteja você. E é muito interessante essa ilustração. Eu não sei quem viu aí um dia uma ilustração de uma serpente. Passaram, quem me mandou atacando acho que era uma galinha com os pintainhos. Chegaram a ver isso daí? Uma serpente indo para cima assim dos pintinhos, e a galinha, ela voou na serpente, começou a bicar a serpente, até que a serpente foi embora. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos protege, Deus cuida de nós. E se o anticristo aparecer, pastor? Deus cuida de nós. E se a perseguição vier, pastor? Deus cuida de nós. E se as lutas vierem? Deus cuida de nós. E se tudo ficar difícil? Deus continua cuidando de nós, nos preparando para que nós possamos a cada dia mais estar de acordo com os seus princípios e com as suas vontades, para receber aquilo que foi dado a nós desde antes da fundação. Amém? Você crê dessa maneira? Agora Deus, Ele requer de nós algumas coisas. E aí há uma outra coisa que me preocupa em meio a essa situação toda. Sabe o que é? É a postura de alguns cristãos em meio a tudo isso que estamos vivendo. Algumas posturas de relapso. Muitos têm abandonado a fé e os princípios de uma fé genuína e verdadeira. E no versículo 23 desse texto que você leu e eu li, está escrito assim: que Deus, Ele vai cuidar de nós. Antes Ele disse que Ele vai cuidar de nós, vai nos tornar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aí o versículo 23 diz assim: se é que permaneceis na fé. Acharam? Olha lá, vamos ler. Se é que permaneceis alicerçados e firmes na fé. A minha pergunta para você que está me ouvindo e você que está nessa noite: você está firme na fé? Como estão as suas convicções cristãs? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? É por isso que nós, o fato de estarmos na igreja não nos faz crente. O fato de pertencermos a uma denominação não nos faz salvo. O fato de pertencermos a um hall de membros não nos faz verdadeiramente amigos de Deus. Você pode ser amigo do pastor, você pode ser amigo da instituição, você pode ser amigo dos amigos, mas você tem que desejar no seu coração ser amigo de Deus, e estar na igreja de Deus. E o texto é muito claro, que toda essa proteção, que toda essa paz, que todo esse cuidado vai ser para mim e para você, se nós permanecermos firmes na fé, alicerçados na fé, não nos afastando, ao versículo 23, não deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, o que é que o Senhor quer de mim e de você?
que nós permaneçamos firmes. Irmãos, é tempo de permanecer firmes. É tempo de amar mais a igreja. É tempo de amar mais a Cristo. É tempo de rever os seus valores. Porque quando Jesus Cristo voltar, Ele não vai levar aquele que está na igreja, Ele vai levar a igreja. E a igreja está em Cristo, fundamentada nos princípios e nos valores de uma fé cristã. O apóstolo Paulo fala que nós temos que buscar a perfeição. Sabe o que é isso? Nós temos que buscar a maturidade. E aí, por outro lado, ele me preocupa com uma outra coisa. Tem crente que não está levando a palavra de Deus a sério. Tem crente que não está levando a igreja a sério. Tem crente que não está levando a fé a sério. Está deixando se levar por tantas outras coisas. Tantas outras coisas desse mundo têm tomado o lugar de muitos crentes. O egoísmo, a ambição, a busca pelo poder, a ganância, a autossuficiência, a satisfação pessoal, tem tirado o lugar de Cristo da vida de muitas pessoas. Tem pessoas mais desesperadas querendo ficar rico, querendo ficar milionário. Você pode ficar rico, você pode ficar milionário, mas não deixe de primeiramente buscar aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata. Você pode ter promoções, você pode ser o que for, não deixe de buscar aquele que é Senhor de todas as coisas. Agora é tempo de nós buscarmos mais a Deus, de nós nos firmarmos, de estarmos mais convictos nos valores de uma fé cristã. O problema de muitos crentes não é a vacina, não é a nova ordem mundial, não é o anticristo. O problema é que muitos estão abandonando a fé, as tradições da fé cristã. E é por isso que entra em desespero. E é por isso que tem medo da vacina, ou se apegam à vacina. É por isso que tem medo do anticristo. É por isso que tem medo do sistema que vai ser incluído, ou que vai ser estabelecido aí. Não tem problema nenhum, meus irmãos. Eu estou em Cristo. Estar em Cristo é o suficiente. O que vier é lucro. O que vier é para o meu bem. O que vier é para o bem da igreja. O problema é que, por conta de tudo isso, muitos estão abandonando a fé, os valores de uma fé cristã. E isso não é legal. Então, aqueles irmãos de Colossos estavam abandonando a fé, a pureza da fé, deixou de buscar a santidade. Nós temos que a cada dia mais querer, e buscar a santidade é a cada dia mais querer pecar menos, é a cada dia mais querer fazer a vontade de Deus, é policiar os seus lábios, policiar a sua mente, policiar o seu coração, é rever os seus valores, ver se estão de acordo com os valores e com os princípios de Deus, é reavaliar a sua fé, a sua tradição. E aqueles irmãos estavam deixando-se levar. E aí o apóstolo Paulo chama. E nessa noite o apóstolo Paulo, também através da sua palavra, nos chama para uma reflexão. É tempo de buscar santidade, é tempo de buscar maturidade, é tempo de buscar fé, é tempo de viver pela fé. As coisas se cumprirão. E daí? Não já está escrito? Que novidade é debaixo do céu, irmãos? Sabe? Não está escrito que virá o anticristo? Não está escrito que o novo sistema será estabelecido? Não está escrito que a perseguição virá? Não está escrito que muitos sofrerão por conta da tribulação e da perseguição? E daí? Esse não é o problema. O problema é aonde você e eu estamos em tudo isso. Estamos com a nossa fé alicerçada em Cristo? Estamos mantendo a nossa fé viva através de uma vida prática de fé autêntica e genuína e obediência ao Evangelho de Cristo Jesus? É isso que Cristo espera de nós. Amém? Eu gostaria que você, nesse momento agora, nós vamos ter a nossa ceia, e mediante essa palavra, que você curvasse os seus olhos e que você